já se conhece dos outros RNPM. Então deixa eu só mudar isso aqui, porque eu não quero ficar vendo minha cara enquanto eu estou falando que atrapalha. Atrapalha demais. Opa. Putz, não dá para ver meu mouse. Menos. Agora beleza. Beleza, foi. E hoje a gente decidiu fazer uma aula que os residentes trouxeram um tema para a gente dar, que é fístula licórica, que é um tema legal, bacana e que é super interessante a gente saber. Eu só queria lembrar para vocês que tem o site do rinoepm.com.br, onde vocês podem ver as aulas passadas, gravadas, que o pessoal está perguntando todas as vezes nas lives. E tem a equipe, dá para fazer inscrição do Fellow lá, que tem todo ano, e é interessante, tem equipe toda legal. Tá? E tem lembrar para vocês do curso teórico-prático de dissecção em Simon, que vai acontecer dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, e vai ser meio que combinado com o sexto imersão em otorrinopediatria. Tá? Então você aproveita, se você não é de São Paulo, você faz o curso, já emenda a imersão de pediatria junto, uma baita de uma experiência e imersão com os cursos aqui da escola. Tá? Vamos lá, fístula licórica. Eu me baseei no tratado, que eu inclusive usei aquele aplicativo que eu não gosto muito, que é da Livraria Cultura, porque é o único jeito de a gente ler o tratado, né? E esse livro do Blair, que eu gosto muito de técnica e reconstrução de fístula licórica na base de crânio. Tá? Vamos lá. Eu tentei deixar a aula bem prática, bem simples e bem direta, para residente mesmo, que é o objetivo, e algumas técnicas para os fellows verem. Tá? Então, definição de fístula licórica. É a comunicação entre o espaço subaracnoideu, onde tem o líquido safo-raquidiano, e os seios paranasais, ou a cavidade nasal, né? A cavidade nasal do nariz. Como assim, Luciano? Pode cair líquido dentro dos seios paranasais? Claro que sim, o cianoide não está lá em cima, lá atrás, pode ter fístula lá. Não pode ter fístula no frontal? Claro que pode. Então, basicamente, você tem a comunicação do espaço do sistema nervoso central, que a gente pode ver. Aí tem aracnoide, que é esse pontilhado roxo, e o pontilhado verde é a dura, e aí você tem uma falha óssea e a lesão na mucosa. A lesão não, né? A descontinuidade da mucosa, e aí provavelmente você tem uma fístula. E aí você tem a classificação de fístula. Tá? Que é uma classificação bem direta. Você tem dois tipos de fístula, as traumáticas e as não traumáticas. As traumáticas, a gente tem as fístulas devido a trauma. Então, o indivíduo estava andando de bicicleta, caiu, bateu a cabeça, fez uma fístula. Acidente de carro, caiu do tanque, bateu a testa, furou tudo, tomou um tiro. Bom, N causas. E esse é o tipo de fístula licórica nasal traumática. Aí a gente tem as fístulas também cirúrgicas ou iatrogênicas, que são, às vezes, acontecem de maneira inadvertida em cirurgia, em cirurgiões pouco experientes ou até muito experientes, que eu já vi fazer fístula. E acontece. Sim, você tem um campo perfeito, limpo, tá com calma, a equipe descansada, você usar a ótica adequada, usar sempre a ótica de 0, não usar a ótica de 30 para fazer dissecção de etimoide. Vários motivos fazem você ter uma fístula iatrogênica cirúrgica, e às vezes não é porque você está querendo fazer, acontece, né? É claro que você seguindo os passos de cirurgia segura que a gente sempre fala, você sempre tem no parâmetro, a chance é muito menor. Aí você tem as fístulas não traumáticas, que são as primárias, tem as primárias e as secundárias. As primárias você tem as idiopáticas, que a gente não sabe a origem. Basicamente são aquelas mulheres de 40 anos, que são obesas, que provavelmente têm aquele aumento da pressão intracraniana. E tem as secundárias. Aí você tem vários tipos. Né? As meningoceles, ou as meningoencefaloceles, você tem as tumorais, você tem as inflamatórias, você tem vários tipos. Tá? E lembrar que o paciente, geralmente, ele aparece no seu consultório ou no ambulatório com meningites de repetição, né? Geralmente meningite pneumocócica, e aí você começa a poder desconfiar de uma fístula. E por que a gente classifica assim? A gente classifica assim para, primeiro, diagnosticar os pacientes,
e para poder tratar depois o paciente, porque dependendo do tipo de fístula, você vai ter um tipo de tratamento, dependendo do tipo de diagnóstico, você vai ter uma história que vai levar você ao diagnóstico ou não, tá? Então, como que você faz o diagnóstico? Primeiro, o paciente vai aparecer no consultório, ele vai falar que ele está com uma rinorreia aquosa, ou seja, história de vazamento de líquido no nariz. Não é bilateral, é um vazamento unilateral, tá? Rinorreia hialina, ou seja, uma rinorreia clara, que geralmente é posicional. Então, o paciente apoia a cabeça para frente, que nessa senhora lá no ambulatório da escola, ela fala, olha, quando eu boto minha cabeça para frente, vaza líquido no meu nariz. Botou a cabeça para frente, ó, vazando líquido no nariz, tá? Que às vezes o paciente pode falar que ele é salgado ou até tem um gosto metálico. Aí lembrar na história, perguntar sobre cefaleia, hiposmia, se ele já teve meningites de repetição, quando o paciente não vem encaminhado na neuro com meningite de repetição, ou a gente tem uma interconsulta no hospital falando, olha, vem avaliar esse paciente que está com meningite de repetição, está internado, provavelmente tem uma fístula. E o paciente já vem, inclusive, com uma tomografia, uma ressonância, alguns exames que podem demonstrar ou definir o diagnóstico do paciente. Outras coisas de se lembrar, história do paciente, então você já teve um acidente, você fez já alguma cirurgia nasal, você fez alguma craniotomia, tudo tem que entrar na história do paciente e tudo isso, a história, o diagnóstico, por exame físico, tudo isso vai levar a um diagnóstico mais preciso e vai levar a você desconfiar de fístula licórica nasal, tá? Vamos lá. E aí o diagnóstico, você tem dois tipos de diagnóstico basicamente, né? Você tem o diagnóstico para confirmação laboratorial, aí você pode fazer dosagem de glicose. A dosagem de glicose que a gente faz não é em glicofita, você coleta o líquido que sai do nariz com frasco, manda para o laboratório para fazer dosagem de glicose, tá? Geralmente 1,5 ml já basta. E aí você pede para fazer a dosagem de glicose e tem que ter pelo menos 20 miligramas por decilitro de glicose nesse líquido. A gente fala que é 1/3 da glicose basal, tá? Acima de 1/3. Por que a gente fala isso? Porque tem uns pacientes que tem um negócio que chama pseudofístula, que é quando o nariz, ele, ou por algum trauma, ou alguma lesão durante a cirurgia, você tem trauma às fibras simpáticas do nariz. E aí você tem as fístulas parasimpáticas ativadíssimas, fazendo com que o nariz secrete muita secreção. E aí, é um diagnóstico diferencial, você coleta esse líquido, manda para o laboratório e aí a glicose com certeza vai estar abaixo de 20 miligramas por decilitro, né? Já abrindo para os diagnósticos diferenciais que podem existir nesses casos, tá? Além disso, muito importante é beta-2-transferrina. Beta-2-transferrina é o gold standard para fazer o diagnóstico, tá? É uma proteína super específica que está no líquido, não está quase em nenhum lugar do corpo. Você identificar beta-2-transferrina nesse líquido que sai no nariz, nesse pote, mandar para o laboratório, mata o diagnóstico e você consegue ter uma assertividade enorme para tratar o seu paciente, tá? É beta-2-transferrina ou beta-proteína. Na minha prova do título, eu lembro que caiu uma questão de fístula licórica nasal, falando de fístula, os tratamentos que tinha, e aí eles botaram a alternativa errada, na verdade, e aí eles botaram alfa-2-transferrina. Então, fique esperto, é beta-2-transferrina, tá? Ou beta-proteína. Aí, a mesma coisa, você coleta esse líquido no frasco, tem que ter muito pouco manipulação nesse líquido, tá? E tem que ter refrigeração para mandar no laboratório. Geralmente colhem no laboratório. Eu não sei os laboratórios que colhem aqui em São Paulo. Eu sei que no Einstein colhe com certeza, que é o que a gente sempre fala. Hoje eu chequei, realmente eles colhem em qualquer unidade. Uma outra opção é o Pledget radioativo. Radioativo, mas é radioativo. A de Texnésio 99, que você faz injeção de um contraste por via intratecal, e aí você bota o cotonoide no nariz, pede para absorver e depois mede a quantidade de tecnésio, se existe tecnésio nesse cotonoide ou algodão que está no nariz. Tá? Então, esse é o diagnóstico laboratorial. Lembrar também que na história do paciente, quando você vai examinar ele, às vezes você vai passar uma ótica e você não vai ver nada. Tá? Você examina com rinoscopia anterior, você não vê nada, você não vê fístula, você não vê lesão, você não vê nada. Então, assim, a gente realmente abre mão dos exames laboratoriais e nos de imagem que vão ser os próximos. Lembrar também que quando pinga líquor no lençol, tem aquele sinal do duplo halo. Então, também pode levar ao diagnóstico
de fístula licórica nasal. Tá, e o topográfico? O topográfico é interessante porque é o seguinte, a gente tem um diagnóstico que chama fístula paradoxal. O que é isso? A fístula paradoxal é uma fístula que não é nasal. Apesar de ter líquido no nariz, engana, porque é o seguinte, é uma fístula no osso temporal. E como funciona? O paciente tem uma fístula no osso temporal, o líquido cai na cavidade timpânica, desce pela tuba auditiva, e aí ele cai no nariz quando o paciente flete a cabeça para frente, que também é posicional. E aí o paciente chega no ambulatório de rinologia e você pede para, é uma fístula nasal, diagnostiquei, certeza, a gente não tem beta-2-transferrina, então vamos pedir uma radiografia de seios da face, o paciente tem uma fístula idiopática, é uma mulher sobrepeso, então certeza que é nasal. Faz a tomografia nasal, não acha. E aí, às vezes, vale a pena aumentar um pouquinho o corte para fazer a tomografia do osso temporal junto. Tá? Porque daí, às vezes, é uma fístula idiopática. A chance de ser nasal é enorme, né? Mas, assim, como diagnóstico diferencial, principalmente se não for mulher, diagnóstico diferencial você tem que pensar nessas fístulas paradoxais do osso temporal. Tá? E aí, topográfico, a gente pode usar a fluoresceína intratecal. Né? A fluoresceína intratecal, na verdade, é injeção de fluoresceína, e a gente geralmente faz isso no centro cirúrgico para começar a cirurgia e identificar a fístula. A gente pega a fluoresceína estéreo, não é fluoresceína normal, você dilui ela em água destilada, e aí você consegue injetar isso meio ml de fluoresceína a 5%. Geralmente ela vem a 10%, a gente calcula os volumes e faz essa injeção nos pacientes. Tá? E aí o líquido fica amarelo. E aí você às vezes pode até identificar, quando você olha a cótica, da onde está vindo o líquido. No meio da cirurgia, com certeza, ele é o que direciona a gente para as dissecções, geralmente. E tem paciente que você começa a cirurgia que não está claro, não está mostrando onde está a fluoresceína. Mas aí você vai dissecando com calma, vai aparecendo uns filetinhos de fluoresceína, você consegue identificar onde é a fístula, e isso ajuda muito para topografar aonde que é o defeito que está promovendo a fístula. Tá? A tomografia computadorizada tem uma sensibilidade para achar a fístula alta, de 50% a 82%. Lembrar que você tem que ter cortes finos, helicoidais, isso ajuda muito para fazer diagnóstico. Não adianta vir com tomografia de partes moles, com corte grosso, não acha. Tá? Essa esternotomo é uma opção para você fazer, sendo que a sensibilidade é até um pouquinho maior que a tomografia. E é óbvio que a tomografia não vai servir só para você topografar, saber onde que está. Ela vai ajudar você na cirurgia. Ela vai também ser útil para você avaliar a complicação no pós-operatório dos seus pacientes de correção de fístula, para ver se tem pneumoencéfalo, para ver se tem hematoma. Assim, para uma gama de coisas a tomografia vai te ajudar. E aí você pode pedir a ressonância magnética. A ressonância magnética vai aumentar muito a sensibilidade e a acurácia do seu diagnóstico. Tipo, você juntar a tomografia com uma ressonância magnética, você promove provavelmente você provavelmente não, né? Você promove a acurácia de cerca de 96% do diagnóstico de fístula. Então, tem que fazer as duas, tá? E aí, com a ressonância magnética, você consegue ver se tem algum tipo de sistema nervoso central, né? Você não tem encefalocele, você não tem uma meningocele, ou uma neoplasia de base de crânio que está indo para o nariz e fazendo essa fístula. Por exemplo, um estésioneuroblastoma. Tá? Não é incomum. E são 4 coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai tratar uma fístula. E assim, são 4 dicas que eu queria dar para vocês, tá? Primeiro é a localização. Lembrar que a localização da fístula geralmente é na parede lateral da placa, lá no teto da cavidade nasal, na lamela lateral. E geralmente são os pacientes também que são vítimas de trauma, tá? E também das fístulas iatrogênicas. Você também pode ter fístula lá no osso esfenoide. E aí, muita gente fala assim, a fístula lá no esfenoide é lá no canal de Sternberg, o canal de Sternberg que faz isso. Mas é um baita de um viés de literatura que eu acho que a gente tem, que na verdade o canal de Sternberg é um canalzinho, é uma remanescente de um canal que tem às vezes lá no osso esfenoide. E, na verdade, o que eu acho que as pessoas tentam falar, e elas deveriam falar, que é a fístula, o lugar,
em topografia do canal de Sternberg, não no canal de Sternberg, tá? Porque nem todo mundo tem esse canalzinho lá no fundo. Se vocês quiserem ler esse artigo do Palmer, é super legal, ele explica rapidinho essa história, tá bom? Bom, então localização é super importante, então já com a história do paciente você consegue saber aonde que é a fístula, tá? E se você tirar uma história delicada, com calma, você consegue às vezes até já pensar onde que você vai procurar quando você vai olhar o exame de imagem do paciente. Outra coisa muito importante é o tamanho. E o tamanho a gente vai definir com a tomografia, às vezes, ou durante a cirurgia. Durante a cirurgia tem régua, você pode usar a ponta do FRI, que tem 0,4 milímetros, e você consegue medir o tamanho da fístula lá, na hora. Por que é tão importante? Porque o tamanho da fístula vai definir o tipo de tratamento, de enxerto ou retalho. A localização também. Então, por exemplo, se você tiver uma fístula na base anterior do crânio, ou até a fossa média, fossa anterior e fossa média, menor do que 1 centímetro, você está liberado, por vários estudos, várias meta-análises, a tratar isso com enxerto, livre. Agora, fístulas maiores do que 1 centímetro, ou de base posterior, que tem provavelmente uma pressão muito aumentada, com certeza você tem que ter outros aparatos, outras técnicas na mão para poder corrigir essas fístulas, tá? E aí, um dos aparatos para corrigir essas fístulas maiores é o retalho de Haddad de Bassagasteg. O Haddad, o Haddad, que é um argentino, ele publicou esse artigo junto com o pessoal lá da Pittsburgh em 2006. E esse artigo mudou a vida de todo mundo que é rinologista. Por quê, Luciano? Porque antes disso, todos os tipos de fístula eram fechados ou com material heterólogo, que não é do corpo, ou simplesmente era botado enxerto livre. E aí a taxa de complicação das cirurgias de base de crânio era enorme, a taxa de mortalidade era enorme. E aí, a partir do momento que foi feita esse tipo de retalho, foi descoberto e começaram a usar e começaram a sair os dados sobre ele, assim, melhorou a mortalidade enormemente, tá? Vamos lá, como que é esse retalho? O retalho, ele, na verdade, ele é um retalho pediculado, né? Quando a gente fala em retalho, quer dizer que tem um feixe vascular nutrindo ele. Se a gente fala em enxerto, é uma mucosa livre. Então, retalho. O retalho ele é pediculado na artéria escenopalatina, que está lá no forame escenopalatino, tá? E a artéria, ela sai da parede lateral, ela cruza por cima da coana e ela irriga todo o septo nasal. Então, basicamente, o que a gente faz? Deixa o flap pediculado lá atrás, o pedículo é bem o que passa em cima da coana, e pega toda essa parede septal de um lado e roda ela. Tá? E a gente pode usar para cobrir o teto da cavidade nasal, a gente pode cobrir a parte posterior lá no esfenoide, a gente pode usar esse retalho de diversas maneiras. Tá? E o objetivo é que nem nessa foto aqui no meio em verde, é cobrir toda a área do defeito. Às vezes você faz uma ressecção tumoral, tem um defeito enorme, e você pode cobrir assim. Tá? E aí, dependendo do tamanho do retalho, como que você faz ou pensa no tamanho do retalho? Tamanho da sua lesão ou o lugar que você vai fazer a cobertura com ele. Então, se você quer um retalho que vai cobrir até mais aqui na frente no frontal, provavelmente você vai querer mais extensão anterior do retalho. Então, você faz a incisão do retalho ali perto daquela letra B mais para frente. Se você quer um retalho mais largo, você faz mais alto ou até pegando um pouco do assoalho da cavidade. Aí você faz um retalho mais largo, por exemplo, para fazer uma cirurgia de esthesioneuroblastoma com um acesso transcribiforme. Tá? E aí você pode usar até para correções de fístula no esfenoide. Ele roda super bem, e às vezes você pode usar o retalho contralateral com uma septotomia posterior para rodar esse retalho para o outro lado, e ele deita assim maravilhosamente bem. Tá? E lembrar dos pacientes com aumento de pressão intracraniana. A gente até discutiu em outra aula nossa, foi uma aula do Rodrigo de Paula Santos que ele deu no RMPM, que foi uma das primeiras aulas que a gente gravou e tem lá no site, que vocês podem assistir a discussão, que ele discute o uso não de manitol, o uso não de outras maneiras que você faz, de outros procedimentos que você pode usar para diminuir a pressão intracraniana. Tá? E vocês podem ver essa discussão lá que é super bacana. Mas lembrar que os pacientes já, para abrir o papo, pacientes com aumento de pressão intracraniana, eles podem ter o que a gente chama de célula vazia.
tá? Que é essa herniação de dura para dentro da fossa pituitária. E aí, como você vai ver lá na ressonância magnética, a fossa está toda apagada, né? Não tem conteúdo dentro da fossa. E aí, lembrar que o paciente tem pressão intracraniana aumentada, essa mulher ao redor dos 40 anos, obesa, com sobrepeso, ela pode ter um deslizamento do retalho e ela pode ter também, ela tem uma taxa de falha muito maior do que o paciente normal, né? Quando a gente vai olhar os trabalhos, você vê os pacientes com fístula licórica, geralmente a taxa de sucesso, a taxa de recorrência vai em torno de 12%, 10 a 15%. Só que se você separar os pacientes de fístula recorrente, né, que recorreu depois da cirurgia, os pacientes que fizeram ressecção de tumor, a taxa é quase zero, assim, de taxa de fístula pós-operatória. Essa taxa, basicamente, é grande nos pacientes com pressão intracraniana aumentada, aquelas mulheres. Então, ficar esperto que se você tem uma mulher sobrepeso, meia idade, fístula licórica espontânea, assim, ficar esperto, né? Que provavelmente a taxa de recorrência, a taxa de falha é muito maior. Tá? Então, lembrando, a gente classifica para poder diagnosticar, saber as histórias, saber como fazer um diagnóstico mais adequado e tratar. Tá? Então, basicamente, as fístulas traumáticas, assim, muito recentes, você pode até fazer tratamento clínico. Então, o paciente sofreu um acidente de carro, está com um pouco de líquor saindo pelo nariz, você foi lá, viu o paciente no pronto-socorro, provavelmente tem uma tomografia, é uma fístula pequena. Assim, você pode fazer conduta clínica de tratamento. Não é proibida, é super recomendada, inclusive. E eu já me dei cara com alguns casos assim de fístula traumática em pronto-socorro. Fiz tratamento clínico e funcionou super bem. Tá? Mas é óbvio que você não tem que só ver o paciente e falar, olha, isso aqui vai melhorar e não volta mais no leito. Você tem que orientar o paciente a fazer algumas coisas e durante a internação dele, algumas medidas têm que ser tomadas. Então, evitar a elevação de pressão, tá? Medidas posturais, repouso relativo em leito, até absoluto. Tem algumas vezes que tem que fazer punção lombar, laxativo intestinal, muito importante, o paciente não fazer força e fazer um pneumocéfalo gigante. Até uso de diurético e lembrar que o uso de antibiótico até a gente fala muito em usar antibiótico para isso, mas o uso de antibiótico profilático não tem uma evidência científica tão alta nesses casos. E aí, nas fístulas cirúrgicas e as não traumáticas, a gente faz tratamento cirúrgico. Tá? Então, basicamente, o tratamento das fístulas clínico é feito, né, esses pacientes que foram submetidos ou foram que aconteceu trauma, que bateu o carro, que caiu de bicicleta, ou bateu a cabeça de alguma forma e teve essa fístula, a gente faz tratamento clínico. E as outras fístulas, as não traumáticas e as iatrogênicas são cirúrgicas, a gente trata cirurgicamente. E lembrar que a gente, nesses pacientes que a gente vai operar, lembrar fazer a vacina antipneumocócica, que é o germe que mais acomete esses pacientes e que pode causar meningite nesses pacientes. E aí, antigamente, como que a gente tratava esse tipo de patologia? Por craniotomia. Mas aí começaram a sair muitos estudos e hoje a cirurgia nasal endoscópica, ela tem uma morbidade muito menor, uma mortalidade muito menor, ela tem um menor tempo cirúrgico e ela não tem necessidade de UTI no pós-operatório, tudo que a craniotomia tem aumentado e tem. Então, assim, não tem mais motivo, se você tem um acesso rápido, fácil, prático para entrar no nariz e corrigir a fístula, fazer uma craniotomia para corrigir uma fístula. É claro que existem exceções. Qual seria uma exceção? Múltiplas fístulas na placa cribiforme depois de um acidente de carro. Você não vai corrigir fístula por fístula, entendeu? E às vezes o osso fica todo mole, é muito difícil, né? Até as fístulas do osso temporal, assim, corrigir fístula por fístula fica muito complicado, né? Eu já vi fazer acesso subdural para corrigir múltiplas fístulas no osso temporal, pelo professor Oswaldo Laércio. Assim, é difícil, mas às vezes as correções de fístula por cirurgia endoscópica nasal fica muito complexo. Tá? Bom, vamos ao tratamento. E uma coisa que eu acho muito importante falar para vocês é que
você começou a cirurgia, você fez todos os pré-operatórios, você tem certeza que é uma fístula, tá tudo certo, levou o paciente. A primeira coisa que vocês vão fazer é localizar a fístula, né? Topografar. Então, vão direcionados no seu exame para o lugar onde vocês acham que é a fístula, e geralmente, vamos lá, digamos que seja uma fístula etimoidal. Tá. Depois de localizar a fístula, o mais importante é separar a dura ali em cima, dentro, intracraniano, que é quase, a gente fala que é underlay, mas você descolar a dura nesse lugar, para você conseguir fazer sua reconstrução adequada em todo o redor da deiscência óssea. E aí, muito importante também é você tirar a mucosa dos rebordos dessa deiscência. Tá? Geralmente a gente faz com materiais atraumáticos, aí você viu que eu até peguei um pointer, um seeker para a gente fazer esse tipo de trabalho mais delicado. Tá? E aí você tem vários tipos de reconstrução. Tá? Você pode usar fáscia, você pode usar aloderme, que é uma dura artificial, você pode usar mucosa livre, retalho de Bassagasteg, que é o retalho na septal lateral. Você pode usar osso, pode usar cartilagem, pode usar gordura. Tem vários tipos de reconstrução e eu vou tentar, a partir de agora, fazer um step by step das reconstruções para vocês entenderem como funciona. Então, basicamente, nas reconstruções de base anterior de crânio de menor de 1 centímetro, taxa de sucesso é enorme, né? Não essa taxa de sucesso não é para aquelas mulheres que eu falei. Tá? Então, geralmente, a gente pode colocar uma fáscia em underlay e pode colocar uma mucosa nasal, que você pode pegar do assoalho, do septo, você pode pegar corneta, você pode pegar qualquer mucosa nasal. Né? Só observa o lado, muito cuidado com o lado da mucosa, você pode marcar com uma caneta de marcação de cirurgia de rinoplastia. Tá? Então, vamos lá. Esse paciente a gente fez o diagnóstico, ressonância, tomografia, localizou, e na cirurgia a gente já atacou direto a fístula. Na verdade, era uma meningoencefalocele bem pequenininha, que a gente fez a ressecção dela. Na verdade, a gente não corta o tecido do sistema nervoso central. Você vai lá com bipolar, cauteriza até ele retrair. E aí a gente colocou uma fáscia temporal e cobriu com mucosa livre de septo nasal. Super tranquilo. Você vê que depois da cirurgia a gente pede para fazer um valsalva. Ó, não sai mais líquido. Botam provavelmente um surgicel e tá tudo certo. Né? Então, a dura está lá em cima, descolou lá embaixo, fora deixou o osso exposto, para não formar nenhuma mucocele, botou uma fáscia lá dentro, underlay, e por fora a mucosa livre. Uma outra opção, que é um tipo de reconstrução muito famoso, é o gasket seal. Tá? Ele foi publicado em 2008 na Neurosurgery. Como que é esse tipo de reconstrução? Eu acho fantástico. O que você faz? Você tem a dura lá dentro, você descola a dura, descola aquele osso que está por fora, a mucosa do osso. E aí você tem uma reconstrução underlay super complexa. Então você coloca primeiro um osso de cartilagem lá dentro. Depois disso você coloca uma fáscia lá dentro, underlay. E por fora você reconstrói com uma mucosa septal ou concha média ou concha inferior. Geralmente a gente corta a concha média, então daí a gente já pega, meio que disseca a concha, a gente tira ela inteira, disseca ela no meio, abre como se fosse uma borboleta e bota a mucosa lá na reconstrução. E funciona super bem, pega super bem e com uma taxa de sucesso bem alta. Tá? Então, essa reconstrução é o que a gente chama de gasket seal. Então, esse tipo de meningoencefalocele que tem aí, na verdade, geralmente ele está no meato médio, ele não está ali entre a concha média e o septo. Né? Porque ali na lamela lateral que forma essas lesões, né? Inclusive o esthesioneuroblastoma, que é mais fininho lá, sabe? Então a gente vai queimando a meningoencefalocele até lá em cima, tá? Achou o defeito ósseo, tá? E esse caso é super bacana porque ó, dá para ver, ó, dá para ver, incrível, dá para ver de tão fino que é o osso, dá para ver a gente colocando a mucosa lá, ó. Tá vendo? A mucosa não, né? A fáscia lá dentro. Aí colocando a cartilagem agora, tá? E aí, nesse caso, porque era maior que 1 centímetro, a gente decidiu fazer o retalho nasoseptal lateral. Então a gente confeccionou um retalho contralateral, passou pela septotomia posterior e colocou lá. A gente usou cola de fibrina no final da cirurgia. Tá? E esse é o pós-operatório imediato.
colocou o balão para deixar tudo no lugar, colocou o gelfor e um balão, o gelfor para não grudar o balão na reconstrução feita. Então, lembrar, fáscia, cartilagem por dentro e retalho por fora. Tá? E a gente também tem o gasket seal modificado. O gasket seal modificado é a inversão da cartilagem com a fáscia. Em vez de você colocar cartilagem fáscia, você coloca fáscia cartilagem. Tá? Então, de novo, topografia. Localizar a fístula. Ele geralmente está na lamela lateral, bem na inserção da concha média. Então, localizou a fístula. E aí, você descola toda a mucosa. E o incrível é que, às vezes, você acha que a fístula é pequenininha, porque você vê aquele pontinho amarelo, só que você vai descolando toda a mucosa e vê uma fístula enorme. Essa é uma das fístulas, assim, que são maiores que eu já vi lá na escola. Uma fístula enorme, bem fininha, ao longo da cavidade nasal. Você vê que ela vai quase do frontal até o esfenoide, né? E aí, dá para ver que a fluorescina ficou super amarela, né? E ajuda muito para diagnosticar as fístulas. Então, colocou a mucosa, a fáscia lá dentro, aí coloca a cartilagem. Só que, tá vendo que a fáscia não foi suficiente? Aí colocou a cartilagem, aí encaixa ela bem direitinho. E aí você pode usar ou a cureta, que é um procedimento, um instrumento um pouco mais grosseiro, mas que ajuda muito para colocar a cartilagem, ou o Seeker. E aí, ó, você pode usar também Surgicel, esse Surgicel normal. A gente complementou, porque a gente achou que estava faltando tampar um pouquinho ali em cima com fáscia, colocou o retalho no septal e ele ficou curto, porque infelizmente a fístula vinha até muito na frente. E aí, essa cirurgia foi inclusive o Makoto que terminou ela. O Makoto colocou um pedacinho de mucosa livre ali na frente e terminou com gelfoam para não grudar o balão na reconstrução. Tá bom? Então, cartilagem, fáscia e retalho de Bassagasteg. Tá? Uma outra técnica que é muito legal, que está no livro do P.J. Wormald, é essa Bath Plug Technique. O que é? Na verdade, eu gosto muito dessa técnica para aqueles defeitos, para aquelas fístulas de base de crânio, quando você tem ressecção de tumor muito grande e aí está faltando espaço lá dentro. Eles preenchem com gordura. Tá? Mas também pode ser usado no etimoide. E aí como que funciona? Você pega uma gordurinha, dá um nó com um fio absorvível, tá? E faz uma rodelinha de cartilagem, dá o ponto na gordura, pega do fio, faz uma cartilagem redondinha e passa o ponto nela. E aí depois que você alocou a gordura lá dentro no espaço, você leva a cartilagem guiada pelo fio. Funciona super bem, tá? Bom, vamos passar o vídeo aqui, ó. Então vocês colocam gordura, tem a dura lá em cima, né, o osso, descola tudo bonitinho, põe a gordura. Tá, ó, lembrar de levar a cartilagem lá dentro e depois a mucosa. Super interessante é você falar, pô, Luciano, mas como assim? O cara coloca a cartilagem, mas qual que é o tamanho da cartilagem, né? Geralmente eu falo para os pacientes, para o residente que está operando ou pelo fellow, que é para medir pelo tamanho de pega o papelzinho de um nylon estéreo, corta o papelzinho do tamanho que você acha que vai ficar, o plug, o de cartilagem que você vai usar na reconstrução do gasket seal ou do gasket seal modificado ou aqui, leva lá com um Takahashi, vê o tamanho adequado, pô, tá muito grande, tá muito pequeno, aí você vai adequando para o tamanho do papelzinho, aí você sabe, corta a sua cartilagem de septo, não vai ficar, porque senão você acaba com as cartilagens, né, às vezes você corta errado e perde a cartilagem pequena, e aí você consegue encaixar mais fácil, tá? E você pode usar ou cartilagem ou até osso, eu já vi encaixar osso. Geralmente a gente prefere cartilagem porque a pontinha do osso pode furar artéria, né? Pode ser alguma lesão inadvertida lá no sistema nervoso central. Né? Pode furar tudo lá dentro. Bom, e vamos lá. Desculpa, tô com o celular. E aí, ó, esse é um outro paciente que a gente fez. A gente pensou que a gente ia fazer uma outra fístula, a gente pensou que a gente ia fazer gordura. Né? A gente tirou, você pode tirar ou gordura umbilical ou do lóbulo da orelha. A gente tentou colocar gordura, mas a gordura ficou muito grande. E a gente acabou botando uma fáscia. Tá? Acho que a fáscia ficou melhor. Tá? Então a fáscia encaixou muito melhor.
Aí depois da face, você tira bem essa mucosa do contorno da fístula e a gente colocou o retalho. Tá? Então você tem várias técnicas que você pode usar. Fica à vontade de escolher a técnica, mas lembrem que vocês têm basicamente alguns pré-requisitos para cada uma. Você não precisa fazer um retalho da Gebastagasteg para uma fístula pequena, menor que 1 centímetro, que está na fossa anterior. Você pode usar simplesmente enxerto. Um enxerto de mucosa septo ou concha, simples, com uma fáscia. Você pode colocar underlay e a mucosa overlay. Agora, você tem uma meningoencefalocele, ou você tem múltiplas, que eu já vi, múltiplas fístulas gisfenoide, aí você quer colocar um retalho mais potente lá atrás, você pode rodar o retalho, assim, é uma boa opção. Eu gosto de repetir um slide, na verdade eu gosto de repetir não, né? Mas eu estou copiando o Makoto em falar que todo mundo do departamento participa dessas cirurgias. Uma dessas cirurgias, inclusive, foi a Gabizinha, que foi fellow nossa, agora ela é pós-graduanda, que fez. Eu estava orientando ela. Super legal. E essa aula é meio que de todo mundo do departamento, né? Porque todo mundo, basicamente, a sequência depois do Makoto que a gente foi operando, a gente foi gravando e todo mundo tem um dedinho nessa aula. Tá bom? Muito obrigado para todos. Obrigado por estar todo mundo aí. E se alguém tiver alguma dúvida agora, a gente pode falar das dúvidas. Já tem dúvida, Lu? Opa, já tem. Fala, Marrone, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom, né? Tarde. Bom. Tá tudo bem com as suas meninas, né? Nossa, graças a Deus. Agora acabou o risco de ter parto com extremo prematuro, graças a Deus. Agora, que bom. Estou super feliz. Vamos lá. Graças a Deus. Ô Lu, a Jéssica Ramos perguntou quanto tempo a gente deixa o balão insuflado. Nossa fellow? É a nossa fellow ou não? Não. A gente tem duas Jéssicas Ramos da Otorrino. Por que a Jéssica tá perguntando isso? Não sou eu. Não sou eu. Eu até comentei com a Jéssica, elas têm as duas Jéssicas têm acho que 3 nomes iguais, né, Jéssica? Não foi isso que eu falei? A Jéssica Ramos é mais um. Sim. Eu tinha um terceiro nome. Isso as duas têm 3 nomes iguais, só que a nossa fellow tem o Fiel também. Acho que é Sandra. Jéssica Ramos é a nova Maria das Dúvidas. As duas são anônimas, as duas são anônimas, hein? Putz, grila. Só falta a outra Jéssica. A Jéssica Ramos vai ser rinologista, vai ser engraçado. Bom, então, Lu, acho que a Jéssica que está perguntando é residente lá de Salvador, não é? Lá da... Isso mesmo. Ela confirmou. Ela botou ainda não rinologista. Provavelmente ela vai virar rinologista. Hospital Santo Antônio. Do Santo Antônio. Ela tem o Zé lá pra ver. Do Eduardo, né? Legal. Lu, então, ela pediu para falar um pouquinho sobre o tempo de tampão, o tempo de balão do Foley. Isso aí. Macotão. Xenta aí? É isso aí? Xenta tá matando os mosquitos ainda. Então, basicamente... Então, olha, tá bonito aí, tá atrás, Xen. Basicamente, entra nos cuidados pós-operatórios. Os cuidados pós-operatórios são vários, que você tem que lembrar, Jéssica. Então, primeiro, repouso relativo. Eu gosto de fazer quase um absoluto nas primeiras 24 horas, depois relativo. Eu deixo o paciente internado 48 horas. Mas, geralmente, a gente pode fazer um repouso relativo no leito. O balão a gente deixa de 24 a 48 horas e pode dar alta sem tampão. Quantos ml no balão, Lu? A Daiane está perguntando. Acho que são 8 ml, né? 6 a 8 ml. Tá? E sempre, nunca insuflar sempre com ar, sempre com soro. Mas se for dependendo da localização também, às vezes o balão, você não precisa botar... É água destilada, né? É bom sempre água destilada. Porque cristaliza o soro. E dependendo de onde que você não consegue botar 6 ml num balão que está lá perto da lamela lateral. Às vezes é menorzinho, né? Depende. Né? Depende. É o suficiente para segurar o flap, mas não o suficiente para esquemiar. Então você não pode estrangular o flap lá com o balão. Eu confesso que eu sou meio cagão. Eu costumo deixar 48 horas. Eu não arrisco tirar com 24 horas, não. Eu sei que tem o Léo Balsa... Talvez deixando menos. O Foley acho quase não estou colocando mais.
Então, balsa ele já não faz. Eu sou cagão, eu deixo 48 horas. Tem gente que não bota nem mais balão. O balsa não usa mais. Não. O pessoal não tá mais usando. Tem muito que você coloca um rayon jadalo, porque o flap, ele gruda assim absurdamente. Então, se você fizer o repouso no primeiro dia, pelo menos, para o paciente não fazer muito esforço, ele fica bem legal. Se você descascou o teto direitinho e tá com bastante osso, o flap gruda. Tanto que os poucos pacientes da base de crânio que às vezes precisa reabordar, em 24 horas, você entra com a ótica em 24 horas, você tem que descascar o flap do esfenoidal de tão grudado que ele fica. Esse flap é fora de série mesmo. Eu acho que só vi uma vez ele dar errado, né? Então, Jéssica, só voltando. Então, entra nos cuidados pós-operatórios essa pergunta. Super importante. Repouso. Eu gosto do balão também, eu acho que é legal, mas incomoda bastante o paciente. Colocar o gel flor entre o balão e o retalho. Dieta laxativa super importante. Ter um bom anestesista que faça com que o paciente não acorde louco, se revirando na maca, sem espirrar. Ketamina, né? Então, o anestesista tem que ser bom, sabe? Você tem que orientar o paciente a não ficar espirrar de boca aberta, porque senão pode fazer um pneumoencéfalo. Até tem gente que fala que é muito comum um pneumoencéfalo nessas cirurgias. Se você fizer uma tomografia depois do pós-operatório, você vai ter. Assim, e eu já vi diagnosticar também fístula licórica depois de uma rinocepto, porque o paciente estava com cefaleia, fez uma tomografia e um baita pneumocéfalo depois de uma rinocepto. O paciente tinha tido um trauma, fez uma fístula, que nem eu falei, não traumática lá, que teve tratamento clínico, e só pela condução do trauma da rinoplastia que foi fazer a fratura, abriu a fístula e fez um pneumoencéfalo. Não que necessariamente o cara levou o osteótomo lá no etimoide, que escorregou. Coisa que eu também já vi, com fibra olfatória caindo para dentro do nariz. Então, assim, Deus abençoe todos nós, que a gente não encontre nenhum caso desses na nossa frente, mas que lembrar que não necessariamente tem que escorregar um instrumento lá para dentro, né? Só de você conduzir a força do trauma pode dar uma fístula. Porque a lamela lateral é muito fininha, né? Fala, o Edmo, o Edmo foi residente lá do Santa Marcelina, se eu não me engano, acho que era colega da Juju. Ele está perguntando para você se você faz o retalho nasoseptal sempre contralateral. Boa pergunta. Não necessariamente. Eu acho que tem algumas fístulas de esfenoide, ele repousa muito melhor do espaço do lado contralateral. Acho que o Makoto sempre falou isso muito para mim. Acho que você ganha ângulo para rodar, né? Você ganha ângulo para rodar. E eu acho que também o pedículo dele não fica rodado. Porque ele fica deitado, sabe? Ele fica aberto, assim, né? Porque se roda ele assim, né? Se você colocar desse lado, ele vai meio que dar uma torcida. Não que você ter colocado do mesmo lado tenha problema. Eu nunca vi retalho do mesmo lado dar problema também. Geralmente, a gente não faz a contralateral quando é uma fístula de etimoide. Do mesmo lado, se eu quer botar aqui em cima, do mesmo lado você já roda o retalho aqui. Você só escorrega ele para cima, né? Eu acho que aí é prático, praticidade. Mas, sabe, você pode fazer o que você quiser, né? Porque é ruim, né? Você rodar um retalho do outro lado anterior. Acho que não fica numa posição legal. Acho que então, retalho para fístulas anteriores, eu pego o ipsilateral. Se é esfenoide, são os posteriores ali, fossa média, eu gosto de fazer o contralateral com uma septotomia posterior. Makoto, o que você faz? Não, é isso mesmo. É só no esfenoidal que a gente faz contralateral, Edmo, porque imagina, você está mostrando aqui, a tua fístula está desse ladinho aqui, e você roda o retalho daqui também. Para o esfenoidal, o retalho teria que fazer um negócio assim, ó. Ele teria que virar muito. Então, se você está com a fístula aqui, você roda o retalho do outro lado, ele faz assim só, ele acomoda mais fácil. Aí aqui a região do pedículo, ele não vai torcer o que o Marrone falou, que o Paulo falou. Diga, pode falar. Uma dica do retalho, gente, a gente sempre se arrepende de ter um retalho pequeno e não ter feito maior. É que nem septo revisional. Você sempre se arrepende de não ter tirado na área da válvula. Sempre. Putz! Então, sempre faça um retalho maior possível. Se você está achando que você vai ter uma fístula, faz assim, eu acho que faz o maior possível. Eu já vi muita gente se arrepender porque fez um retalho curto. Agora, eu nunca vi ninguém se arrepender porque fez um retalho longo.
Então, faça um retalho longo, aproveite o espaço que ele tem, porque depois você vai ter que ficar fazendo colcha de retalho lá e é ruim. Aí a única diferença é que na hora que vocês vão ter que tirar a mucosa em volta da deiscência, é tirar mais mucosa, para não fazer a mucocele, né? Que tem que mas eu vou te falar que eu quase me arrependi de ter feito um retalho longo uma vez. Mentira! É uma fístula que era quase no clivus, era muito baixo no esfenoide. E eu fiz um baita retalhão, era um defeito pequeno, e aí eu precisei bloquear porque ele tinha um degrau no esfenoide para poder chegar na da fístula. E aí ele rodou bonito, só que ficou aquela bandeira lá para cima, e eu falei, essa merda vai descolar no pós-operatório. Mas, Marrone, uma coisa é trimar o retalho, outra coisa é faltar o retalho, não tem onde tirar. Concordo. Não tem, assim, não tenho dúvida, eu prefiro sobrar do que faltar. O Lu, quem mais está aqui? O Rodrigo Godoy. Rodrigo Godoy, acho que é da Unisa, se eu não me engano. Ele está perguntando se você usa Diamox de rotina. Não. Isso é uma baita de uma discussão, né? Mas eu acho que nas últimas discussões que eu vi, a gente é mais indicado para paciente que tem pressão intracraniana. Aliás, nem para isso, eu acho, né? Mas a gente não usa na escola, não. Assim, tem algumas pessoas que usam para paciente que tem pressão intracraniana aumentada. Sumiu o Shen. Maravilha. Não, o Shen está na reunião do Combined. Mais alguma dúvida aí, meus queridos? Algumas coisas que vocês queiram comentar? Tem um artigo para quem quiser ler. Não um artigo, na verdade é um editorial letter do João Mangucci, que foi fellow lá do Aldo, foi residente da escola, junto com o Aldo e com o Léo Balsa. Aí eles falam sobre derivação e Diamox. Legal, bem colocado isso, Lu. Isso da derivação dá uma briga também toda a mesa. É assim, ó, o que a gente faz lá na escola de derivação, porque assim, tem serviços que não fazem nunca derivação, tem serviços que fazem sempre. O que a gente tem achado é que nos casos, principalmente nos que recidivam, a derivação é uma coisa meio que mandatória, se possível, né? Porque vai na ideia da fisiopatogenia dessas fístulas espontâneas, mas aí é para aquele esquema da hipertensão intracraniana idiopática, que é o que o Lu falou lá das idiopáticas, das espontâneas. Aí nesse caso, talvez valesse a pena, assim, fazer uma derivação, talvez até de rotina, né? A gente não usa sempre. Já aproveitando aí... né? O Samuel que falou isso, né? Que nessa aula que você botou lá no Errino, na internet, na discussão, eles começam a discutir isso aí, e aí eles falam, nas minhas pacientes obesa, mulher, tantos anos, que eu vejo que tá meio rarefeito, eu sempre faço. E, tipo, acho que pedir a opinião de um neuro, acho que seria bacana, né? Para evitar ter recidiva, já que as recidivas nessas mulheres é maior, é cerca de 20%. O André Zanetti está te perguntando se usa Merocel para acomodar o flap. Você pode ser usado? André, boa pergunta. Eu não gosto de Merocel, mas você pode usar. Eu acho que o Merocel gruda... Eu sou contraponto, eu gosto de Merocel. Eu odeio o Merocel, eu acho que gruda em tudo, eu acho que aquele plástico no meio é horrível. Eu acho que o modo que aplica, o jeito que ele estufa, ele dá muita dor. Ele pode dar dor na hora que você bota. Bom, o paciente está dormindo, mas eu não gosto. Eu prefiro o balão. Não, você tem razão em tudo que você falou, Lu. Você tem mas assim, é uma opção pessoal. É uma opção pessoal. Eu acho que o importante é colocar alguma coisa entre o balão. Sim. Porque se você colocar o Merocel, ele vai expandir. Não tem onde você colocar balão. Ou tem. Se te cortar o Merocel, colocar uma fitinha. Mas assim, o importante é você não colar o balão no retalho ou no enxerto. Porque imagina, você coloca o balão, ele seca lá, na hora que você desinsufla o balão, puxa toda a reconstrução, faz uma fístula do pós-op imediato. Imagina, você tem que voltar. Na verdade também, né, Lu, e pro André que perguntou, em qualquer coisa que você for colocar, a gente sempre dá uma tapetada no flap com gel Fuan. Exatamente para o que você colocar não grudar no flap e sair, do jeito que o Lu falou. Eu gosto do Merocel, o Lu não gosta. O Merocel não é absorvível, né? Não é absorvível. Eu não uso o Merocel com cânula, eu uso sem cânula daí nessas regiões. Eu dou um nozinho para um nylon 2/0 para ancorar. E muitas vezes, quando é só para fazer isso de segurar o retalho, às vezes eu coloco dentro de um dedo de luva. Então eu coloco um pedaço, tipo, como se fosse só 1 ou 2 ossos aqui do seu dedo, esse pedacinho do Merocel dentro do dedo de luva, e dou um nozinho com nylon e coloco lá em cima. Exatamente para não acontecer isso que o Lu falou, que às vezes ele expande muito e fica difícil de tirar. E é verdade, fica difícil de tirar mesmo. Merocel não é uma coisa fácil de tirar, não.
eu acho que eu tive experiência ruim quando era residente, que eu acho que algum paciente foi tamponado com Merocel, meu, foi infernal. E aí eu descobri que, assim, para tirar um Merocel, gente, é muito fácil. Você pega uma seringa de soro de 20, fala para o paciente, vai vazar. Pega soro, beta dentro daquele canudinho ou fora, joga 20 ml de soro ali. O Merocel encharca, em 10 segundos você puxa lisinho. Assim, é a dica que eu tenho para tirar Merocel. Agora, eu não gosto muito, assim... Obviamente, tudo tem aplicação, né? Mas Não, sim. é opção pessoal. Né? Opção pessoal. Uma conta acho que curte bastante. E deixa eu só passar, antes que você não chegar a nenhuma pergunta, passar 2 recados. Um é da Renata Nasser, ela já tinha, eu já ia avisar de qualquer maneira, mas ela me lembrou também. Eu estou colocando aqui no chat o Zoom e a senha de uma reunião da Santa Casa, que vai ser sobre base de crânio. O Rick Dolce vai coordenar também. O Rick está sempre com a gente aqui, então por isso mesmo que eu já ia divulgar de qualquer maneira. E o Rodrigo vai estar lá, o Edwin vai estar lá, vai ser uma discussão bem legal sobre base de crânio. E sábado aí eu vou coordenar a super live do sábado da BOL, vai ser sobre epistaxes, mas eu acho que eu nem vou focar muito, nem S-Point, essas coisas não, que a gente já estão carecas de saber de S-Point. A ideia dessa super live do sábado é a gente falar de como conduzir epistaxe no consultório, como conduzir, então, aquelas epistaxes mais leves, como conduzir aquelas epistaxes de pronto-socorro e também o que a gente pode fazer em epistaxes no intra e pós-operatório, o que a gente faz nesses sangramentos de intra pós-operatório. Vai ser nesse sábado aqui, aí vai ser legal. Comigo. Que horas que vai ser essa do sábado, Makoto? Boa pergunta, eu acho que é às 11, eu não lembro, eu preciso ver qual que é o horário. Perto da hora do almoço. Eu acho que é 11 horas, acho que de sábado é sempre às 11 da BOL, não tenho certeza. A BOL vai divulgar, porque eles divulgam sempre um dia antes. É o horário normal da BOL. Então acho que é isso. Mais alguma? Quer comentar alguma coisa mais, Lu? Foi uma ótima aula, viu? Parabéns. Pô, valeu, Makoto. Muito legal. Ela é legal, eu gosto dela, acho que é bacana. Eu só não botei, agora que eu percebi, eu não coloquei vídeo de fístula posterior, né, de estenoide. Tem várias, né, lá na escola. Bobiei. Mas né, depois eu coloco, na verdade não muda nada. Acho que o foco aqui é até ver um pouco mais de teoria também, né, para o pessoal, para prova, essas coisas, né. É bom a gente falar de teoria, não só de cirurgia. Sim, total. Bom, beleza, é isso aí, pessoal. Um abraço, a gente se vê na reunião. Parabéns, Lu. Casa. Nota 10. Valeu. Falou, abraço. Abraço. Copiem e colhem antes de sair, porque o chat vai sair, hein? Vou deixar um minutinho aí pra vocês copiarem, então. Porque senão vai todo mundo perder a live da Santa Casa. Deixa eu até ver se eu anotei direito, né? Se alguém tiver algum problema durante a gestação, é só falar comigo, viu? Acho que eu já tive todos, quase. Putz, grilo. Só falar comigo. Eu sei a solução para todos. Beleza. No meio de uma mudança. Bom, beleza, pessoal. Vou fechar aqui, meus queridos. Abraço. 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 Abraço.